Boa tarde. Eu sou Marido Desterro Barroso de Andrade, natural de Ipixuna, nascida no município de Ipixuna no dia 26 de março de 1963. Então, eu estou aqui para contar uma história que para mim ela é um pouco difícil de ser contada porque ela não é uma história qualquer, ela é uma história que mexeu com o meu emocional, mexeu também, eu acredito que de uma certa forma com o meu psicológico. E foi uma história que eu gostei demais de ter vivido, de ter presenciado essa história, esse momento. Eu gosto muito de pescaria, eu gosto muito de natureza, de estar no contato com água, com mato. Então eu sou um bicho solto, assim, que eu não gosto de estar no meio de festa, de coisa. O meu negócio é canoa, é água, é mato, é ver bicho. E numa certa vez eu fui pescar, né? O rio estava seco na praia e pescar com um material chamado ricuca. Uma ricuca é um utensílio de pesca que você joga na água e vai cercando a praia e lá tudo que está embaixo vem, grande, pequeno. E nesse dia eu fui pescar, eu e mais duas pessoas. E lá numa certa altura, mais ou menos pelas 2 horas da tarde, a gente soltou a ricuca, vinha um cardume de peixe, a gente soltou a ricuca para pegar e nós nos deparamos com uma pirarara, só uma pirararinha que dava mais ou menos um pauinho de pirarara. Pirarara é um peixe bonito, é um peixe, eu diria que está até em extinção, né? Uma pirarara, tem gente que não gosta, mas eu acho muito bonito. É um peixe que é malhado de preto com amarelo, mas é uma delícia até de comer. E essa pirarara, ela era uma pirarara pequena. Então, uma das pessoas que estava na pescaria comigo, um rapaz, ele pegou a pirarara e eu estava com o meu celular, estava de posse do celular, e ele disse para mim assim: tire a minha foto segurando a pirarara. E aí eu peguei, tirei a foto dele segurando a pirarara. E quando eu terminei de tirar a foto dele com a pirarara na mão, eu disse: agora eu quero sair na foto da pirarara. E eu virei de costas e tirei uma selfie. Eu tirei uma selfie para sair na foto da pirarara. E aí, quando eu tirei a foto, peguei o celular e guardei. Guardei o celular e ficamos lá, né? Pescando. Aí fomos para outra praia, fomos para outros cantos. A gente tá rindo, eu tô rindo porque é uma história engraçada e ao mesmo tempo assim, uma história que para mim muito delicada, entendeu? É uma história assim que para mim tá sendo difícil de ser contada, então tem que rir. E aí a gente foi para outra praia, enfim, chegou o final da tarde e a gente teve que vir para casa. E quando chegou em casa, isso depois de um longo dia, né? Pesca aqui, pesca lá, solta a ricuca, pesca, cai na água, engancha a tarrafa, mergulha, rasga e vai, assa peixe na beira da praia para comer. Então é todo um processo, né, na beira do rio. E quando a gente chegou em casa, já pela volta de quase 6 horas, com isopor de peixe, com peixe, né, cansada, todo mundo sujo, todo mundo melado. E eu peguei o celular e botei em cima de uma mesa. E aí a pessoa que estava na pescaria comigo, um dos rapazes, disse para mim assim: traz o teu celular para me ver a foto da pescaria. E eu peguei a foto, o celular, e entreguei para a pessoa. E quando a pessoa pegou o celular, que abriu a galeria, e a pessoa pegou, abriu a galeria do celular e eu estava na cozinha e quando a pessoa disse assim, Maroca, que eu sou Maroca Barroso, é um apelido que eu tenho, né, Maroca? Ei, Maroca, quem é esse rapaz? Quem é esse homem que está dentro da canoa? Eu disse: homem dentro da canoa? Como homem dentro da canoa? Na pescaria só estavam nós três, eu, você e o seu colega. Que homem é esse? Aí ele disse: vem cá ver. Quando eu cheguei lá, que eu olhei, a foto que eu tirei de frente do rapaz com a pirararinha na mão, que ela não dava mais do que um palmo, tinha o rapaz com a pirarara na mão e um homem
dentro da canoa, que ele não fazia parte da pescaria, da nossa pescaria, ele não estava naquele lugar, naquela praia, em lugar nenhum, ele não estava lá. E o mais interessante é que quando eu vi ele, a primeira coisa que me veio na cabeça foi dar um nome para ele, então eu já chamei ele de Moço Bonito. Porque ele era assim, tipo o Elvis Presley. Elvis Presley, o nome do homem, aquele homem, cantor? Um topete muito bonito, um cabelo, sabe? Assim, aquela coisa do gel, do óleo, né? Uma camisa azul escura, aquelas camisas da manguinha curta, uma camisinha curta, uma camiseta, ele assim, tipo Rambo, assim, todo marcado, malhado, um nariz assim, muito afilado, ele muito bonito. E Pixuna, não tem uma pessoa dentro da cidade do município de Pixuna que eu possa comparar, porque é incomparável, não existe. A calça dele, uma calça azul escura combinando com a blusa, e assim dos lados da calça, tipo aquela coisa de cowboy, tipo aquele babadinho que fica balançando. O sapato dele era um tênis preto, né, todo emplacado assim com aquelas placas de metal brilhosa, bem brilhosa, uma coisa, sabe, inexplicável essa foto. E quando eu vi o homem, eu te confesso que eu me apaixonei por ele. Eu fiquei apaixonada por ele. E aí eu fiquei olhando e, sabe, mas que homem é esse? De onde esse homem surgiu? E aí eu digo, agora passei essa foto. Eu digo, agora eu quero me ver na selfie, na foto que eu tirei para sair junto com a Pirarara. Quando eu olho a segunda foto, ele já tá com água no joelho. Ele já tá com água, ele já saiu de dentro da canoa, ele já tá com água no joelho e tá assim, focado no meio do rio, na direção do meio do rio, focado para lá, entendeu? Então, essa pessoa, quando eu virei a foto, que eu fui olhar a selfie, ele não estava mais dentro da canoa, ele já estava com água no joelho, já focado na direção do meio do rio, com o braço cruzado. E o mais interessante, assim, que me chamou muita atenção, é que a gente ficava próximo a uma comunidade aqui no município de Pixuna chamada Bom Lugar. Isso na praia do Bom Lugar, no município de Pixuna, no Amazonas, né? Isso aconteceu aqui em Pixuna, onde eu nasci e onde eu resido até hoje. Então, quando eu olho, ele está focado e já com água no joelho. E quando eu olho na direção da praia, que era na seca, na época da praia, já tinha uma quinta pessoa subindo na direção da Canarana, entrando dentro da mata com uma blusa rosa, né? Com uma blusa rosa, e sumiu. A pessoa evaporou. E aí o que aconteceu? Depois disso, eu cheguei, mostrei essa foto, eu fiquei assim, sabe, tipo desesperada. Eu queria mostrar para todo mundo que aquilo era real, que aquilo era verdade. Aí eu mostrei para minha irmã Josineide, mostrei para a secretária da escola que eu trabalhava na época e para o diretor. E aí, quando foi no dia seguinte, que eu fui abrir a galeria procurando a foto tinha sumido. A foto simplesmente ela evaporou do celular. O que eu fiz no sábado, que isso era numa sexta, quando eu não encontrei mais a foto? Eu fui na mesma praia com a minha amiga, chamada Doquinha, e chegamos lá, tiramos foto de todo jeito. Eu fiquei na praia, eu dizia, moço bonito, volte, venha cá, me perdoe. Não era a minha intenção, eu não sabia que aquela foto era só para mim, eu apareça, eu não vou fazer mais isso, eu vou guardar. Só que quando eu cheguei em casa, eu tinha para mais de 50 fotos no meu celular naquela praia e ele não apareceu mais em lugar nenhum. E eu fiquei muito triste com tudo aquilo, porque aquilo ali era uma coisa para mim. E eu fiquei com um sentimento assim muito bonito em relação àquele homem que apareceu naquela situação dentro da canoa, né? Que foi uma coisa que veio da água e voltou para a água assim num estalar de dedo. E aí o que aconteceu depois? Com 3 dias depois eu fui pescar. E quando eu chegava na ponta de cima da praia para chegar no Bom Lugar, isso, e em Pixuna, no município de Pixuna, aqui no Amazonas, né? O que eu via? Um boto
boto, bem cor de rosa, com a listra, ele tinha uma listra de 4 dedos de largura de um lado para o outro, pela parte de trás. E ele fazia questão de me acompanhar. Ele boiava do lado da canoa, isso com o motor ele acompanhava. E tinha hora que eu só faltava botar a mão em cima dele. E assim, como muitas vezes eu ia só e às vezes eu ia acompanhada para essas pescarias, quando eu ia acompanhada, eu até que não me tinha muito medo. Mas quando eu ia só, muitas vezes eu estava pegando aqui na linha, ele boiava, ele mostrava a cara. E a cara dele não era uma cara de boto. Não era uma cara de boto normal, era uma cara diferenciada. Então assim, eu chamava de moço bonito. Os peixes que eu pegava que eu não queria, eu jogava para ele dizer: ei, moço bonito, ei, meu amor, pega esse peixe aí e come. E ele aparecia do nada. Ele borbulhava debaixo da minha canoa do nada. Ele acompanhava o motor em velocidade, assim, como se ele fosse assim, um motor que fosse por debaixo d'água, entendeu? Muitas vezes eu estava parada, pescando sozinha e ele boiava. E aí, quando foi um dia, isso eu chamava ele de moço bonito. E quando eu ia com esse meu parceiro, que estava com a pirarara na mão, eu dizia: eu não vi o moço bonito hoje. Ele cansou de dizer para mim: tu acaba com essas brincadeiras, porque isso não é brincadeira, tu vai acabar se dando mal com isso. E eu dizia assim: eu digo, ei, moço bonito, meu gostoso, aparece aí, me leva pro teu mundo. Eu tenho certeza que tu tem um mundo, porque as pessoas falam do boto encantado, que aí embaixo d'água tem um palácio. Então, se tu faz parte desse palácio, tu tá lá com a sereia e tal, me leva só para mim fazer uma visita e depois tu me devolve. E a pessoa dizia: olha, tu acaba com essas brincadeiras, que isso não vai dar certo. E aí, quando foi um dia, eu fui pescar sozinha, porque eu ia pescar sozinha, continuo indo pescar sozinha. E eu tava pescando, encostei a canoa em cima do balseiro e saí da polpa do motor e fui para a proa, lá perto do balseiro, perto do barro, lá do seco. E quando eu olhei para trás, ele estava sentado perto do motor, no canto que eu ficava, com a mesma roupa, com o mesmo sapato, com o mesmo penteado, com o mesmo brilho no cabelo, olhando para mim e apontando para a água, como se ele estivesse dizendo: eu vim te buscar. Gente, você não tem ideia, olha, eu não gosto nem de falar isso, porque eu fico até emocionada, tá? Você não tem ideia de como eu me senti. Foi assim uma sensação assim de desespero. Eu sozinha naquele barranco do Bom Lugar, aquela corredeira, aquele balseiro, aquele homem na popa d'água apontando na popa da canoa, apontando para a água, assim como se tivesse dizendo: eu vim te buscar. Eu não tinha de quem pedir ajuda. Eu fiquei com medo. Eu pensei no meu filho. Eu digo: é agora. Eu tenho certeza que eu não vou voltar mais. Ele vai me encantar. E o homem achava graça para mim. E eu, sabe assim, o desespero que dá, tu se vê ali numa coisa daquela, uma sobrenatural, e tu ficar alimentando aquele negócio. E a pessoa sabia do meu sentimento, entendeu? Porque ali não estava se falando de uma borboleta, nem estava se falando. Ali era uma pessoa, tá entendendo? Ali era uma pessoa, não tenho nem dúvida daquela ali. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de medo, porque eu sabia que naquele momento ali ele tinha vindo me levar, ele tinha vindo para me levar. E eu fui dizer para ele assim: moço bonito, por favor, deixa eu ir para casa. Eu sempre tive vontade de ver você dessa forma, eu sempre tive vontade de conhecer o seu mundo, de viajar com você. E eu sempre até te pedi para te me levar e me devolver, só que agora eu estou com muito medo de você. Eu não quero mais isso. Eu quero que você desapareça. Eu não quero mais fazer parte desse seu mundo, dessa sua história. Eu estou muito assustada. Eu quero voltar para casa. Então, assim, ele levantou a minha canoa. Até eu vendi minha canoa tinha 5 bancos. Eu estava no 4º banco. Ele saiu do primeiro, passou por cima do segundo e passou por cima do terceiro. E quando ele chegou já em cima do terceiro, já para chegar no quarto onde eu estava, ele olhou para mim assim, bem sério, e ele caiu assim. E quando ele caiu na água, deu assim aquele estouro de água subindo, lá, e eu chorando dentro da canoa. E quando ele pulou, que ele levantou, ele veio para perto da canoa. E ele levantou assim, ó, todinho assim, como quem estava querendo dizer para mim assim: adeus, tchau, entendeu?
E aí, assim, depois desse dia, eu fiquei imensamente assustada, com medo. Eu não ia mais pescar só. Naqueles cantos que eu via ele, porque ele não deixava, ele não parava de seguir a minha canoa, de andar. Era uma coisa assim que eu tinha certeza que aquela pessoa tinha por mim o mesmo sentimento, entendeu? Então, eu tive que pedir muitas vezes tive que pedir para que ele saísse, para que ele sumisse, para que ele não viesse mais, para que ele parasse de andar atrás da minha canoa, que eu tinha me arrependido muito. E muitas vezes eu chegava, ele não chegava mais perto da minha canoa, mas eu via ele assim 10 metros longe da canoa. Ele levantava assim e ele fazia um barulho, sabe? Aquele barulho assim, subindo, ele dava um assovio, aquele assobio. Aí ele levantava todinho em cima d'água, aquele boto bem vermelho, com aquela lixa de 4 dedos do ombro para o outro, assim, lilás, assim, um lilás assim escuro. E aí ele ainda botava assim, aquele rabo dele, assim, fazia pá, assim dentro d'água, entendeu? Então, depois de muito pedir, porque eu pedi muito para ele, porque aquilo aí era um negócio que estava já mexendo com o meu psicológico, porque eu gosto muito de pescar. Ali atrás eu tenho um canteiro de isca, de minhoca, como a gente chama aqui em Pixuna, né, no Amazonas, a gente chama minhoca, né, aquelas iscas, né? Então, eu tenho meu canteiro aqui, porque eu sou uma pescadora nata, eu adoro pescar de linha, mas teve um tempo que eu parei. Eu parei porque toda vez que eu chegava lá, naquela praia, o boto chegava. E ele não tinha nenhum problema. Ele borbulhava debaixo da minha canoa. Eu sabia que era ele. Eu ficava com medo dele me alagar, porque eu não sei nadar. Entendeu? Eu não sei nadar. Então, junto com ele uma vez, ainda boiou ele e um jacaré. Eu não sei o que aquele jacaré estava fazendo ali, porque jacaré come boto. Jacaré come boto. Né? Então eu imaginei, eu disse até para o meu colega, o dito que estava com a pirarara, ele disse: escute, quer dizer que agora jacaré tá andando com boto? Eu digo, deve ser a mulher ou a namorada dele aí, em formato de jacaré, jacaroa, entendeu? Então o que aconteceu com isso? Eu vendi a minha canoa, eu vendi o meu motor e eu parei de pescar. Então, essa é uma história verídica que tipo, tem muita gente que conta a história do Saci Pererê, da Caipora, da Matita Pereira, e tem gente que, eu para mim não acredito nessas histórias, como eu acredito que muitas pessoas não vão acreditar nessa história que eu estou contando, entendeu? Mas eu sou Maroca Barroso, eu sou natural de Ipixuna, entendeu? Então, Ipixuna tem várias pessoas, tem 4 pessoas que têm consciência da veracidade desse vídeo, dessas fotos, entendeu? Com esse moço bonito que era um gostosão, mas infelizmente ele sumiu do meu celular e ainda teve uma parte que eu esqueci. O G que mexe com o celular, o cara ele é um gênio em celular, né? O G. Mexendo em memória de celular e conserta celular. Eu peguei o meu celular de G, aconteceu isso aqui, eu preciso que você resgate essa foto. Ele passou 3 dias com o meu celular, mexeu nele de ponta a ponta, ele usou todos os recursos para resgatar. Ele resgatou foto da minha mãe, já morta, de 6 anos atrás. E a foto estava com 15 dias sumida, ele não conseguiu. Ele ainda pediu ajuda de Manaus, de um amigo dele lá em Manaus, que era um cara fera em conserto de celular e tal. E a foto do moço bonito não apareceu, gente. Então, assim, aquele moço bonito, infelizmente, ele desapareceu, graças a Deus, mas era um homem que eu gostaria muito de ter ficado com ele para mim, né? E essa história é uma história verídica, verdadeira, que mexeu muito comigo. Me apaixonei pelo boto lá, por aquele homem. E essa daqui é a história de Ipixuna, essa é a minha história.